Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a esse momento de leitura e reflexões em torno desse nosso querido livro Pão Nosso, com as mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel. Rogamos sempre a Deus as bênçãos do dia de hoje, com muita paz, com muita saúde. Rogamos ao nosso Mestre Jesus as luzes do entendimento, da claridade interna, das nossas percepções e dificuldades, assim como rogamos aos nossos mentores e guias espirituais a proteção e as possibilidades, de condução de uma nova vida. Que Deus assim abençoe a todos nós, as nossas famílias e amigos. Passamos então a mensagem de número 149, que tem como título Crer em Vão. Iniciamos, com a passagem de Coríntios, capítulo 1, versículo 2, capítulo 15, em que Paulo diz: pelo qual também sois salvo, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas no serviço da crença que não alcançam, em longos períodos de luta terrestre, a iluminação de si mesmas por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, e nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, e não passam além da letra, cooperando na organização puramente intelectuais, nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparar ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Crer em vão. Vejamos aqui, vamos tentar lembrar, quando Emmanuel nos fala aqui e dá uma comparação com aquelas flores que não atingem a sua totalidade na estação adequada, ele nos compara essas flores àquelas almas nos serviços da crença, que também não alcançam, apesar de período de luta terrestre, a iluminação de si mesmo. Então, que almas são essas? São as almas no campo religioso, no campo da fé. Nós vamos lembrar que Jesus comparou a fé com uma minúscula semente de mostarda. E com essa semente mesmo a gente pergunta assim: toda semente germina? Toda semente é colocada para germinar, mas ela germina? E também sabe que não. Que nem todas vão atingir a sua potencialidade. Por quê? Porque vai levar-se em consideração a qualidade da semente, a qualidade
da terra, a qualidade do adubo, a qualidade da rega, a qualidade do cuidado. Existem inúmeros processos posteriores, consequente apenas àquela plantação. Então, nós vamos pensar aqui que Paulo ele foi muito explícito quando ele deixou claro ali aquele grupo, aquela igreja de Coríntios, que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. Então, não é só a letra da lei, né? Não é salvos pelo Evangelho. Então, pelo fato de eu ter lido o Evangelho, ter decorado o Evangelho, compreendido detalhes históricos, percentuais, isso não me faz salvo. Salvo quando eu retivesse o Evangelho. Reter o Evangelho. O que é reter o Evangelho? É quando eu planto o Evangelho dentro de mim. Quando eu pego essa semente, né, de fé pequenininha e planto dentro de mim. Mas que terreno é esse que eu estou plantando? Será que meu terreno está cheio de detrito? Das pedras do orgulho, do egoísmo? Como é que está esse terreno? Então, primeiro eu tenho que cuidar desse terreno. Não adianta jogar a semente em qualquer lugar. Senão eu vou crer em vão. Então, nós lembramos, né, que muitos chegam à obra, no serviço de Jesus, né, na obra religiosa, e não vão além da letra. Sabem de cor e salteado, mas só a letra. Repetem, 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 mas não sabem utilizar nada daquilo nem para eles mesmos. São aqueles clichês evangélicos. Se a pessoa vai, você fala para ela uma situação, ela te dá um salmo, ela te dá um provérbio, ela te dá uma passagem de João, de Eclesiastes. Ela sabe tudo de cor, mas ela não sentiu aquilo ali para ela. Nem todos que sabem de cor não sentiram. Vejamos bem o que eu estou falando. Muitos ficam só nesse aspecto da letra. Outros entram no setor religioso e vai organizar. São organizações intelectuais que nem se organizassem numa biblioteca. Isso fica aqui, isso fica lá, vamos organizar isso aqui melhor, isso tem que ser feito dessa maneira. São aqueles que ficaram no setor da administração intelectual, usando a cabeça, né, para organizar melhor os espaços. Todo trabalho no bem vai ser utilizado, mas vai se restringir aquilo ali. Outros vão improvisar sistemas teológicos, vão pensar sobre os evangelhos, o serviço evangélico, o serviço da fé, e vão criar sistemas, até doutrina. Vão ser criadores de novas teologias. Que a gente fica assim, para que aquilo ali serve? Para aquela criatura e para outros que se afinizam como ela. Mas ficaram ali, nas invenções meio que a gente chama, né, escalafobético, não tem muito senso de ser. Sempre tem aqueles que o acompanham, mas vão criar aqueles sistemas. Outros vão ficar na casa da estatística, sabem matematicamente quantas vezes tem a palavra tal, quantas vezes Jesus fez isso, quantas vezes, e ficam ali paralisados nessa percepção. E assim outros como a localização histórica. Isso aqui, o mapa antigo era assim, o mapa passado, vamos ver o mapa, e no tempo era assim, a cultura, e fica ali só num contexto histórico, como um historiador. E aqui ele fala, toda tarefa é digna, tem sua utilidade. É importante a gente conhecer assim, o contexto histórico, que o tempo da Palestina em que viveu Jesus, é muito importante esse contexto. É importante a gente saber, né, de outros sistemas, é importante a gente entender a letra, a compreensão, mas ele fala aqui, olha, reter, o melhor mesmo é o cristianismo nos desdobra o olhar com vistas necessárias à aplicação quando reter dentro de nós. É quando a gente passa a ser páginas vivas, cartas vivas de Jesus. É quando a gente traz o Evangelho impresso em nossa alma. Muitas vezes a fogo e ferro, porque nós tivemos que mudar tanto
nós tivemos que renunciar, graças a Deus, a antigos vícios que só nos faziam mal, pela beleza do reino de Deus. Então, caso a gente não consiga imprimir o Evangelho em nossa alma, no nosso dia a dia, o que irá acontecer? Emmanuel nos fala aqui, ó, vai ao recomeço do aprendizado, se preparar ao recomeço, vai recomeçar em outra existência, vai reencarnar até imprimir o Evangelho. Olha que coisa bonita de saber, a misericórdia divina. Deus não desiste nunca de nós. Algumas reencarnações a gente briga com Deus, desiste de Deus, mas Ele nunca vai desistir de nós. Ele sempre vai nos ofertar a possibilidade de retornar. Nós já retornamos, né, gente, para recapitular, para ver se dessa vez aprenda, até colocar lá dentro do coração. Vamos conseguir? Vamos buscar e achareis. O que eu quero conquistar? Eu não quero conquistar esse sentimento maior, que é o amor? Para que serve o Evangelho novo e o antigo, se não é para me ensinar a amar como Jesus nos amou? Então eu vou ter que buscar. Então eu vou ser uma boa terra, né? Quando eu reparo, onde é que eu estou tropeçando? Vou ser uma boa terra quando eu fizer esse olhar de reparação, levantar, recomeçar de novo a cada dia, com mais esperança. Independente dos obstáculos, dos ruídos externos, nós nos colocamos aqui. Vamos voltar. Quantas vezes vivemos experiências em que acreditamos em situações que não nos tornaram pessoas melhores, nem mais bondosos, nem mais solícitos, nem mais humildes, nem mais indulgentes, nem mais caridosos, nem mais nada. É o momento que nós chegamos à conclusão. Tropeçamos? Tropeçaremos várias vezes, em várias reencarnações, mas limpamos a nossa terra e fala assim, vamos recomeçar com a certeza que nesse jardim chegarão com esperança as flores e os frutos dos nossos sacrifícios. Muita paz, amigos. Muita paz, meus queridos. Fiquem com Deus sempre.